para isso? Tá preparado? Muita gente no mês de setembro vai ver a ação do anjo de Deus no Brasil. Tá preparado? Eu quero te contar o que o anjo faz, irmão. Eu quero falar para você hoje um pouquinho. Quero que você abra bem os seus ouvidos para ouvir o que eu vou dizer. Preste atenção. Capítulo 27 do livro de Atos, no verso de número 22. Tá? No verso de número 22 diz assim, presta atenção. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém? Fecha os seus olhos aí, que eu quero orar com você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, esteja conosco agora, que o Senhor possa nos abençoar com a tua presença. Querido Espírito Santo, eu peço que o Senhor possa nos dar o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. E assim tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e amém. O apóstolo Paulo está sendo levado pelos soldados romanos a Roma. Ele está num navio grande. E ele recomendou que aqueles soldados não fossem naquele momento, que o momento não era propício ou adequado. Mas o capitão do barco e o comandante dos soldados não ouviram a voz do apóstolo Paulo. E achando eles que tinham mais sabedoria que Paulo, porque viviam segundo a visão humana, e quando eles saem do porto, eles observam o céu está azul, está limpo, e eles acham então que o tempo ia estar bom. Porém, vinha alguma distância um tufão. Viria a formar-se um tufão. E os homens não sabiam, escute o que eu estou te falando, mas Deus tinha conhecimento, porque o nosso Deus, ele é o Senhor do vento e também da tempestade. A tempestade já estava no projeto de Deus em se formar, e Deus alertou a Paulo. E Paulo, como profeta, alertou o capitão do navio, dizendo: olha, não sai, vai ter uma tempestade. E os caras disseram: não, que tempestade, o céu está azul, o tempo está quente. Não existe previsão de tempestade. Não existe previsão na meteorologia para uma tempestade. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E então eles foram. E no meio do caminho, abateu-se sobre eles uma grande tempestade. A Bíblia chama de Euroaquilão. É a tradução, porque tem nome, né? Os tufões, furacões, eles são nominados, né? Eles têm nome. E abateu-se sobre eles essa grande tempestade durante muitos dias. Eles ficaram sem ver o sol, diz a palavra de Deus. Muitos dias. E passaram por uma situação muito difícil. E à medida em que a tempestade foi apertando, eles foram lançando fora do barco todas as cargas que o barco levava. Barco grande. Um barco grande. Mas mesmo assim, o barco continuava correndo o risco de afundar. Quando uma tempestade se levanta, não adianta medidas paliativas.
Quando a guerra é declarada, o inimigo mais fraco tenta fazer um acordo de paz. Escute o que eu estou falando para você. Eles tentam se assegurar de que não serão derrotados, porque percebem o tamanho do seu inimigo. Mas o lado que vai vencer sabe que vai vencer. E por isso não faz acordos. Então, quando Deus alertou sobre o furacão, o barco não deveria ter saído do porto. Depois que o barco saiu, não tem mais volta. Não tem mais como voltar atrás. Um barco à vela, movido pelo vento, levado pela força do vento, não tem mais como voltar atrás, porque ele não tem motor, não tem marcha ré. As situações, as circunstâncias, elas são usadas por Deus, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E no final, Deus até vai salvar todo mundo, porém o barco vai se perder. O barco não vai resistir à tempestade, irmão. As cargas que estão nesse navio, por mais preciosas que sejam, com um destino nobre, vão ter que ser lançadas no mar e vão se perder. Escute o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. A tempestade, ela é comandada pelo próprio Deus. E ele enviou aviso pelo profeta para que aquele barco não saísse do porto em que estava em segurança. Porém, em função do coração duro dos homens, da falta de entendimento, de discernimento, de humildade, os homens lançaram-se ao mar com a força, confiando na força do seu conhecimento, na força do seu próprio braço, desprezando os avisos de Deus. E agora, não tem mais como voltar atrás. Não tem como. Fatalmente, o barco encontrar-se-á com a tempestade. E nessa luta terrível que será entre o tufão e um barco de madeira, porque nós estamos aqui parafraseando, fazendo uma figura de linguagem entre a força dos homens e a força de Deus. Talvez você ainda não tenha entendido isso. Quando os homens se levantam para enfrentar a Deus, tudo aquilo em que eles se apoiam, tudo aquilo em que eles levam as suas cargas, ou seja, quando um vendedor vende uma carga, ele confia no barco, ele confia que o barco de fato a entregará, assim como quem vendeu, como quem comprou, eles confiam, eles têm confiança na rigidez do barco, na capacidade do barco de navegação, no conhecimento do piloto, ou no conhecimento do capitão, se você preferir, mas eles não entendem, irmão, que ali na frente há algo que Deus colocou como impedimento impeditivo, e quando esses homens se levantam e confrontam a Deus, o seu barco chamado arrogância, o seu barco chamado conhecimento, o seu barco chamado poder, o seu barco chamado força, vai afundar. Deus vai afundar o barco. Deus vai afundar o barco. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, irmão. Não tem o que fazer. Nós estamos em Atos 27, verso 22, irmão. Não tem o que fazer. Esse é um caminho sem volta. E muita gente não entendeu ainda.
Ainda não entendeu. Nós já estamos ouvindo o barulho do vento. Nós já estamos sentindo o balançar das ondas. A tempestade ainda está longe, mas nós já vemos os aspectos dela, já sentimos, o barco já está balançando, o vento já está fazendo barulho, mas as pessoas não estão dando importância ao aviso do homem de Deus, dizendo não é prudente andar por esse caminho. Não é prudente ir por essa direção. Mas o endurecimento da mente dos homens, o endurecimento do coração dos homens, que confiam na força do seu próprio braço, que confiam na força da sua caneta, que confiam na força da autoridade que tem, dizem, ninguém pode me deter, ninguém para o meu barco é indestrutível. E então, irmão, quem aparece no meio dessa história? Um tufão chamado Euroaquilão. Escute o que eu estou falando. A Bíblia diz que eles lutaram contra o tufão, escute isso, por algumas semanas, 14 dias. E fizeram de tudo para o barco não afundar. Ouça o que eu estou dizendo. Todo o seu conhecimento humano, toda a sua habilidade de navegação, de comportamento, de ação, toda a sua força, lançaram os remos, tentaram remar, tentaram controlar o navio e lutaram durante mais de 2 semanas na escuridão. Estou pregando o texto aqui literal para vocês. Porém, chegou um momento em que as ondas começaram a bater tão forte naquele barco que ele começou a se abrir. Ele começou a se abrir. Soltar os pregos que o prendiam com força. Escute isso, irmão. Deus vai soltar os pregos. Aleluia. Deus vai soltar os pregos do barco, irmão. E as tábuas vão começar a se soltar. E sabe qual é a primeira parte do barco que vai ser atingida? Os porões. Eles vão começar a fazer água. Sabe o que é que significa os porões do barco? É o lugar onde estão acumuladas as riquezas. É o lugar onde está a mercadoria, porque o povo está lá em cima e ele ainda não vê a água batendo nos seus pés. Mas lá embaixo, onde está a comida, escute isso, irmão. Onde está a comida, onde está o suprimento, foi o primeiro lugar a se romper. E a água entrou e começou a perder-se tudo. E à medida que a comida foi se acabando, o povo foi se enfraquecendo. E Deus não estava com pressa. Deus não faz nada apressadamente. Deus tem um plano para o barco. Deus tem um projeto, irmão, para o barco. E esse barco, irmão, o projeto de Deus é que ele afunde, que ele desça ao mais profundo do oceano e desapareça para que ninguém nunca mais lembre-se dele. E a Bíblia diz, escute isso, irmão, no verso de número 22,
que o apóstolo Paulo se levanta no meio de toda aquela tripulação, aquele povo, a Bíblia diz que eram mais ou menos 200 pessoas, não eram poucas. Escute isso. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Escute isso. Isso é uma revelação na palavra de Deus. Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. O anjo de Deus, ele não veio para matar o povo de Deus. Ele não veio, irmão, para trazer jugo sobre a igreja. Ele veio apenas para dar um aviso que nenhum daqueles que estavam com Paulo, preste atenção, nenhum daqueles que servem a Deus, que estão sendo usados por Deus, que tem uma missão, porque Deus disse: importa que tu vá à presença de César. E para que a vontade de Deus se cumpra, Deus não vai permitir que ninguém à tua volta morra. Todos serão preservados. Escute isso, isso é uma palavra fortíssima, irmão. Mas o barco vai afundar. Esse barco, como ele está, ele não vai existir mais. Ele vai afundar. Ele vai afundar, irmão. Esse sistema não vai existir mais, ele vai afundar. Mas aqueles a quem Deus tem uma promessa, esses vão ser salvos. Esses vão contar a história. Esses vão dar o testemunho da tempestade, da ação de Deus, do poder de Deus na escuridão, da chegada do anjo no meio do barco. Escute isso. A chegada do anjo, irmão, o anjo vai descer no meio desse barco. Escuta o que eu estou te falando. Deus já deu ordem. O anjo de Deus vai descer, irmão, no meio desse barco. Você entendeu? Você está entendendo aí o que eu estou falando? E ele vem para trazer o recado de Deus para a terra. E ele vem para dizer qual é a vontade de Deus. Porque Deus é soberano. E na minha Bíblia está escrito que operando Deus, quem impedirá? Essa luta, irmão, não sou eu e nem você que vai lutar, mas o Senhor lutará ela por nós. O Senhor já decretou no céu e na terra o que há de ser. Já decretou. Nós vamos passar na tempestade, todos nós, juntos no barco. Porém, nenhum de nós vai se perder. Só o barco. A Bíblia diz que eles ficaram muitos dias sem comer, estavam todos morrendo de fome. Então eles pegam um pouco de trigo, o que sobrou, e todo o resto é lançado no mar. E eles fazem um pão com aquele trigo, e o apóstolo Paulo ora, abençoa aquele pão e distribui entre as pessoas, e todos eles comem aquele pão, e a Bíblia diz que eles recobram as suas forças. Escute o que eu vou te falar. Jesus Cristo é o pão da vida, e aquele que comer dele jamais terá fome. Jamais. E aquele que come dele
sobreviverá e terá vitória. O barco, meu irmão, ele é levado, empurrado pelo vento, pelas correntes de água para uma ilha. E a Bíblia diz que ele bate numa praia e ali ele é despedaçado pelas ondas, mas todos os tripulantes, todos os embarcados descem de uma maneira ou de outra, alguns agarrados em tábuas, baús, em tudo que tinha naquele lugar. E eles conseguem chegar à terra e a Bíblia diz que nenhum deles só se perdeu. Mas o barco acabou. A palavra do Senhor vai se cumprir na íntegra nessa terra. E quando o barco ficar para trás, uma nova terra receberá o povo de Deus. Uma nova terra, um novo tempo. E aquele barco fará parte do passado. Nós, os crentes em Cristo, temos a esperança da vitória. Temos a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e sabemos que Ele é o comandante da nossa nação. E aquele apóstolo, aquele quem Ele colocou para governar, para dirigir o seu povo, ele, representante de Deus, conduzirá o povo para uma nova terra. Uma ilha, onde a Bíblia diz que tinha de tudo. Nós, eu e você, veremos, a partir desse novo mês, que iniciar-se-á aí já está aí, hoje é dia 30. Eu acho que nesse mês vamos até 31, não tenho certeza aí, mas eu acho que é. Na quarta-feira é dia 1º. né? Quando inicia setembro, se abre o portão. Escute isso que eu estou falando. E o anjo de Deus entra na cidade a partir do dia 1º de setembro. Lembrando uma palavra profética que o pastor deu, uma carruagem que descia do céu e o anjo descia na terra. Vocês lembram disso? Dia 1º de setembro, ele começa a caminhar na terra. E essa semana que vem, né, a partir do dia 1º aí, a gente vai glorificar a Deus. Todos nós. Porque Deus vai mostrar o seu poder. Que Ele é Deus. Quem é o homem para contender contra Deus? Quem é o homem para se levantar contra o poderoso braço de Deus? Quem viver, verá. Amém? À noite temos oração, não esqueça. Às 20 horas. Se você precisa de oração, vem orar conosco. Hoje, aqui mesmo, nesse canal. Às 20 horas. Vamos ter uma oração poderosa. Todas as semanas, muitas pessoas têm sido curadas aqui na nossa oração. E já dão os seus testemunhos imediatamente das curas, dos milagres que têm recebido, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não é para minha, né? É para Jesus. Então, se você quiser e estiver precisando, à noite, vamos ter oração. Tá legal? Amanhã, às 14, a gente está aqui de volta, se for da vontade de Deus. Se não for, não. Mas se for, a gente vai estar aqui em nome de Jesus, para dar um brado todos os dias. Enquanto Deus nos der saúde e permissão, estaremos aqui pregando a palavra de Deus, incentivando a igreja de Cristo, a igreja viva, a não desistir. Não desista. Não desista. Jesus tem um plano. Eu quero pedir para você que está aqui no YouTube, nós temos 4.700 pessoas aqui no nosso vídeo, só 3.000 que curtiram. Você não deixe de curtir antes de você sair. Você entrou, deu uma olhadinha, né?
Vai lá, curte, depois você vai embora, tá bom? Não deixe de curtir, é importante para o nosso canal que você curta a mensagem aí, né? Que você compartilhe essa mensagem nos teus grupos do WhatsApp. É benção, né? É benção. Tá bom, galera? Deixa eu orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre a nossa igreja. Venha, Senhor, sobre o seu povo, na autoridade e no poder do teu santo nome. Eu peço, Papai do céu, que o Senhor nos abençoe na autoridade e poder do nome de Jesus. Cobre-nos com o teu sangue, nos livra, Senhor, de todo mal e nos abençoa. Abre, Senhor, os nossos olhos para que nós possamos ver, os nossos ouvidos para que ouçamos, Senhor, a tua palavra, quebrando o nosso coração para que possamos entender, compreender e obedecer o Senhor todos os dias da nossa vida. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo para você, um ósculo santo. Deus abençoe a tua vida. Não esqueça de você baixar aí o teu aplicativo do Telegram. Nós, dia 7 de setembro, todos os grupos do WhatsApp da igreja serão desligados, tá? Então você que está no grupo do WhatsApp da igreja precisa baixar o Telegram e ir para o Telegram, tá bom? Para você poder continuar participando dos grupos da igreja que agora serão só no Telegram. Tá legal? Estamos esperando todo mundo lá no Telegram, tá? Um grupo só, todo mundo junto. Já tem aí links para você instalar o Telegram. Quem não sabe, né? Instale o Telegram, vá para o Telegram e a gente vai estar esperando vocês lá, tá legal? Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês, tchau. Tchau, galera, Deus abençoe. Tchau, galera, Deus abençoe.